Peraí, eu já não entendi mais nada. Quer dizer que Trump aumentou as tarifas contra o Brasil para pressionar o STF a anistiar Bolsonaro? Mas que arrogância, mas que prepotência. Olha o Eduardo Bananinha aí conspirando, revelando que o projeto bolsonarista é um só: salvar Jair Bolsonaro da cadeia. Mesmo que isso destrua empregos, afunde a economia e jogue a soberania nacional no lixo em troca de uma pessoa. Peraí, não pode ser verdade. Vamos ouvir aí que o Bananinha está falando lá de fora. Mas eu creio que será pouco efetivo. Não tem, não estamos lidando com uma barganha econômica, com uma questão comercial internacional. As tarifas aplicadas ao Brasil têm um motivo político, que é a perseguição, o regime, tal qual o Trump falou, brasileiro. Somente Alexandre de Moraes pode resolver essa questão. O Congresso pode vir aqui falar que vai, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. O Trump, eu acho muito difícil até que ele receba, porque ele foi claro, não tem como você começar uma negociação no processo persecutório que a gente tem, centenas de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, Bolsonaro em vias de ser condenado a mais de... as acusações tomam 38 anos de cadeia. Então, só tem uma saída para o Brasil, que é Alexandre de Moraes começar a permitir que o Congresso possa analisar, por exemplo, uma anistia. Se ele soltar amanhã os presos do 8 de janeiro, vai ser um excelente primeiro passo, uma excelente sinalização. Porque assim como ele destrói a Constituição para prender essas pessoas, ele pode perfeitamente resgatar ela e conseguir suscitar ali um argumento jurídico para soltá-las. Então, isso tudo é por conta dessas ações. Não é uma questão, mais uma vez, econômica, comercial. O Lula, ele contribuiu, mas ele não é o fator determinante nessa sanção tarifária. Tanto que é a tarifa Moraes que a gente está falando. Então é nesse sentido que eu espero. E eu quero aqui libertar o Congresso Nacional. Eu quero deixar os deputados e senadores confortáveis para discursar sobre qualquer assunto. E ainda o Eduardo Bolsonaro tem a cara de pau de dizer que o Moraes, Alexandre de Moraes, é um frouxo porque não coloca o Trump no inquérito das fake news. O ministro colocando um presidente de uma outra. Olha, essa gente perdeu qualquer noção de patriotismo mesmo, né? Então quer dizer que Eduardo Bolsonaro admite a chantagem, tudo para salvar o meu pai? Rapaz, ele deixou escapar esse plano. Por que não coloca o Trump no inquérito? Moraes é frouxo, está sem dormir. O que ele quer dizer que isso? Que Trump atua diretamente na pressão sobre o STF, que as tarifas são vingança contra Moraes por não perdoar Bolsonaro, que vale tudo, até destruir o Brasil para salvar o seu pai condenado. Não pode ser verdade que isso. Então o plano dos entreguistas é sabotar o país para proteger um criminoso. Enquanto Trump taxa o Brasil e tira empregos daqui, Eduardo está comemorando nos Estados Unidos, conspirando nos bastidores, pressionando o STF publicamente e ainda xinga o ministro da Suprema Corte com discurso miliciano. Isso não é patriotismo, gente, isso é lesa pátria com transmissão ao vivo. Querem destruir o país para impedir que Bolsonaro vá para a cadeia. Gente, a verdade está escancarada. Trump age como cúmplice e Eduardo age como espião estrangeiro e Bolsonaro como chefe de quadrilha. O que estão esperando para prender esse maluco? Nós vamos assistir calados quando sabota o Brasil. A gente não pegou pela orelha esses caras ainda. Vamos fazer um barulho e gritar aqui: respeitem o Brasil. Prisão para quem trai a pátria. Ou é assim, ou nada feito. Atenção, estimados, vocês sabem o nome do verdadeiro traidor da pátria, responsável e culpado pela taxação aqui no Brasil, pelos americanos, dos produtos? Sim, é ele, Eduardo Bananinha. Olha o que ele anda falando lá. A partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha.
Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Atenção, hein? Se você perder o emprego, vai pagar mais caro no mercado. O culpado tem nome, hein? Eduardo Bananinha, filho lá do Vagal. Ele foi para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil. Agora vem a conta, gente. É taxação, é prejuízo. E o nome disso é lesa pátria, traição à pátria, crime. Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos defender Trump, bajular Steve Bannon e conspirar contra o próprio país. Enquanto o mundo exige soberania, ele exige submissão. Agora o Trump ouviu ele, né? Retribuiu com taxação do aço, alumínios, produtos, soja e mais. Vazaram declarações de aliados de Trump dizendo que o Brasil só será bem tratado se der anistia ao pai dele. Como é que é? Ou seja, estão usando o país como moeda de troca para salvar um criminoso. Opa! Isso não é diplomacia, é chantagem internacional feita por traidores. Eduardo é um lesa-pátria. Eduardo Bananinha só quer salvar o pai e dane-se o Brasil. Prisão preventiva para todo o clã Bolsonaro já. Enquanto Lula diz, exigimos respeito, ele falou, se taxarem o Brasil, vamos responder à altura. Isto sim é soberania. Isso é coragem. Agora me diz, quando Trump taxou o Brasil em 2020, o que Bolsonaro fez? Nada. Nem o pio, porque estavam ocupados, se ajoelhando para a Casa Branca, enquanto o povo brasileiro levava no lombo. Essa turma, gente, é entreguista, mamou nas tetas do Estado. E Eduardo Bolsonaro e sua gangue não representam o Brasil. Eles representam o submundo conspiratório da extrema-direita. Por isso, ele deve ser preso. Os políticos brasileiros estão sofrendo, né? Eles podem buscar canais de comunicação, mas eu creio que será pouco efetivo. Não estamos lidando com uma barganha econômica, com uma questão comercial internacional. As tarifas aplicadas ao Brasil têm um motivo político, que é a perseguição, o regime, tal qual o Trump falou, brasileiro. Somente Alexandre de Moraes pode resolver essa questão. O Congresso pode vir aqui falar que vai, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. O Trump, eu acho muito difícil até que ele receba, porque ele foi claro, não tem como você começar uma negociação no processo persecutório que a gente tem, centenas de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, Bolsonaro em vias de ser condenado a mais de... Tá, as acusações somam